Jair Bolsonaro avalia os próximos passos após a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Mas já adiantou, vai recorrer da decisão do STF. Inclusive, juristas ouvidos aqui pela Jovem Pan avaliam, no entanto, que uma revisão da sentença de 27 anos de prisão é pouco provável. Acompanhem com o Matheus Dias. Em nota, Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno, advogados de defesa de Bolsonaro, disseram que respeitam a decisão do Supremo, mas discordam com os termos adotados. A defesa reforça a tese de que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, não participou de qualquer plano e não tem ligação com os atos ocorridos no dia 8 de janeiro. Vilardi e Bueno dizem que Bolsonaro deveria ter sido julgado pela primeira instância ou pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. E reforçam que a falta de tempo hábil das defesas para analisar as provas da condenação foram determinantes para o resultado do julgamento. A defesa entende que as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais. E após analisar os termos do acórdão, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional. Eu digo a vocês, juízo de exceção em cortes internacionais é interpretado como violação de direitos humanos. Algo que tem sido creditado recentemente, inclusive por nação estrangeira ao Brasil. Eu acredito, tenho para mim, que o governo americano está acompanhando esse caso. Aliás, é declarado em várias postagens, etc. Como a pena total é superior a 8 anos, Bolsonaro terá que começar a cumpri-la em regime fechado. Mas a prisão não vai ser imediata. Agora, as defesas podem apresentar recursos que serão analisados pelo STF e têm de ser analisados antes do início do cumprimento das penas. O advogado criminalista Gustavo Forte avalia que, como o processo corre no Supremo, as defesas têm poucas chances de reverter a condenação. E ali, sendo um processo que começa e termina no Supremo, os recursos são bastante limitados. Então, basicamente, se tem 2 recursos em tese possíveis. Um são os embargos de declaração. Embargos de declaração, eles servem para sanar uma obscuridade, uma omissão, uma contradição do acórdão. Eles, na teoria, não têm efeitos modificativos, ou seja, eles não modificam o teor do julgamento. Eles apenas esclarecem algum ponto que não ficou claro. Mas eles podem, dependendo se houver um erro ou uma contradição que implique no resultado, ter efeitos modificativos. Então, esses são os recursos mais declaratórios, um recurso mais declaratório do que um recurso efetivo. O outro recurso são os chamados embargos infringentes. O que são os embargos infringentes? É pegar aquele voto que ficou vencido e falar, olha, esse voto que ficou vencido, ele tem uma razão e ele merece prevalecer sobre os demais. O que acontece? O Supremo, ele já tem uma jurisprudência firmada, isso não está no regimento, mas decorre de uma interpretação de um outro dispositivo do regimento, que nas ações penais julgadas pela turma, por 5 ministros, só cabem embargos infringentes se houverem 2 votos divergentes. Sim. E esses 2 votos divergentes não são divergentes quanto à pena ou quanto questões paralelas. Tem que ser divergentes quanto à culpabilidade, ou seja, quanto à condenação ou absolvição. No nosso caso, a gente tem um voto divergente que preenche essa questão qualitativa de condenação ou absolvição, mas não temos o requisito quantitativo de dois votos. Como é uma construção jurisprudencial, eu acho muito possível e muito provável que as defesas tentem entrar com os embargos infringentes mesmo assim. O especialista entende que os chamados embargos infringentes são possíveis, mas não devem ser aceitos. Os embargos, nesse caso, seriam negados pelo relator. Ele nega seguimento monocraticamente, o ministro Alexandre de Moraes, e contra essa decisão cabe um outro recurso, chamado agravo regimental. E esse agravo regimental, ele é analisado por quem decidiria o embargos infringentes se eles fossem decididos, que é o Pleno. Então, o agravo regimental caberia ao Pleno para decidir o cabimento ou não dos embargos infringentes, computados também os votos daqueles da turma julgadora. Então, a gente possivelmente já teria aqui 4 votos contra, talvez o do Fux a favor, teria que contrariar a própria jurisprudência mais uma vez. E aí, se for aceito pelo Pleno, que muito embora tenha havido alguma alteração desde a formação dessa jurisprudência na composição do Supremo Tribunal Federal, me parece muito improvável que isso aconteça, mas se for aceito pelo Pleno, aí sim
os embargos infringentes poderiam ser julgados com um voto só pelo Pleno, levando-se novamente em consideração aqueles votos já exarados. Então, a gente tem ali um recurso que, pela jurisprudência atual, não é cabível, e um outro recurso que ele não tem efeitos modificativos, ou seja, a porta está quase fechada ali nessa decisão já tomada. O professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio, vai no mesmo sentido. Ele entende que os chamados embargos infringentes, considerados o último recurso no STF, são difíceis de prosperar. O regimento interno do tribunal fala que são cabíveis embargos infringentes das decisões do plenário, não foi o caso, quando houver 4 votos de divergência. Então, quando o réu no plenário é condenado por 6 votos a 5 ou por 7 votos a 4, ele tem a possibilidade de opor embargos infringentes. Quando ele é condenado por 8 a 3, 9 a 2, 10 a 1, 11 a 0, ele não tem para si embargos infringentes. Todavia, eu vou apontar aqui, Nelson, para concluir, me parece que uma espécie de equívoco que aconteceu na mudança regimental de dezembro de 2023. Quando foi em dezembro de 2023, o regimento foi mudado no Supremo Tribunal e a maioria dos casos de prerrogativa de foro de competência do plenário passou para as turmas. Ora, as turmas só têm 5 ministros, mas quem alterou o regimento esqueceu de definir o que é dissidência qualificada nas turmas. O regimento não diz que são 2 votos, nenhum voto. Então, o entendimento da Corte se baseia no juízo de proporcionalidade. E diz, se no plenário o regimento manda estabelecer um mínimo de 4 votos dissidentes, logo, por relação métrica, lógica, até matemática, na turma são 2 votos dissidentes. Agora, como você disse, Nelson, isso não está peremptoriamente escrito no texto do regimento, então pode gerar controvérsia e pode ser discutido. Bolsonaro continuará em prisão domiciliar até que seja definido que não cabe mais nenhum recurso no processo.